Fala pessoal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Trazer mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo hoje um pouco mais explicativo sobre algumas dúvidas que algumas pessoas me mandam no Instagram, até me perguntam aqui no próprio YouTube. Antes da gente começar, não esquece de deixar o like aí para ajudar o canal a continuar crescendo aí. Se você é novo, aciona o sininho, se inscreva no canal, aciona o sininho aí para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Se puder também compartilhar aí no grupo de traders aí, compartilhar com amigos que estão aí tentando entender um pouco desse mundo do day trade, leitura de fluxo, ajudar também quem está procurando ajuda, né? Então vamos lá, pessoal. O tema do vídeo hoje é tentar explicar aí de uma forma bem didática tela cega ou player, né? Eu vejo muitas pessoas que hoje operam, né, faz ali a leitura de fluxo, mas tem algumas certas dificuldades. Por exemplo, recentemente eu estava conversando com um seguidor, onde ele opera fluxo, né? Ele até me passou ali que ele está um pouquinho mais avançado, mas ele me posicionou que se tirar, por exemplo, o ranking de corretoras, tirar os players, ele não consegue ler. E eu percebo que existe essa dificuldade em muitas pessoas, né? Quando na realidade, pessoal, leitura de fluxo não tem nada a ver com player, tá? O player ele é uma informação a mais que pode te trazer ali algum feeling, né? Alguma sensibilidade maior para te ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, eu coloquei aqui na tela um Times em Trades e um book aqui em cima de tela cega, onde a gente não tem as corretoras, né? E aqui embaixo eu tenho o mesmo replay rolando, tá? Só que com as corretoras. O que eu quero que vocês entendam, o que é leitura de fluxo, tá? O que é o fluxo? O fluxo nada mais é do que oferta e demanda, tá? São as ofertas que estão sendo apregoadas no book e a demanda, que são as agressões em cima dessas ofertas, tá? Ou seja, não existe agressão se não houver oferta, e se houver oferta, mas não tiver agressão, o preço não sai do lugar, beleza? Então, vamos lá. Qual que é o fundamento básico do fluxo, pessoal? O fundamento básico do fluxo é volume, tamanho da agressão, tá? Recorrência dessas agressões, né? E o quanto que essas agressões em recorrência com volume, o que essas agressões causam no mercado. Então, por exemplo, quando a gente vem para a leitura de fluxo, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que não importa quem é a corretora que está comprando ou vendendo. O que importa para a gente está tendo volume, ou seja, está tendo fluxo com ordens grandes e recorrentes? Sim. Se nós temos ordens grandes em recorrência passando no Times, nós temos fluxo. Agora eu preciso entender o que? Cara, esse fluxo, o que ele está causando no mercado? Um fluxo de compra está fazendo o mercado subir? Um fluxo de venda está fazendo o mercado cair? Então, esse é o conceito básico do fluxo. Então, quando você entende que fluxo nada mais é do que volume em recorrência, você só precisa entender o que esse volume, o que esse fluxo está trazendo para o mercado. O que está causando no mercado? Se está trazendo deslocamento, não está trazendo deslocamento. Então, assim, a ideia aqui, pessoal, não é entrar no conceito técnico, tá? Mas eu vou só dar uma palhinha rápido. Se você tem um fluxo de compra entrando no mercado e esse fluxo não causa um aumento de preços no dólar, por exemplo, significa que esse fluxo de compra está sendo absorvido. O que é uma absorção? Significa que alguém, na contraparte, aqui no book, está ficando com esses lotes de compra e renovando o lote aqui no book, não deixando o preço subir. Então, o que eu quero que vocês entendam é que para todo comprador existe um vendedor. Ou seja, para toda compra existe uma oferta vendedora.
para toda agressão de venda, existem ordens de compra no book. Ou seja, não existe mercado que só tem comprador ou só tem vendedor. A gente tem um mercado que o comprador agride mais e tem um mercado que o vendedor agride mais, mas para toda agressão você tem uma contraparte. Para o comprador você tem o vendedor, para o vendedor você tem o comprador. Beleza? Sabendo disso, quando a gente agora vem falar sobre corretoras, quando você entende o que é fluxo, lembrando, você não precisa do player para você saber o que é fluxo. Você não precisa do player para saber o que aquele fluxo está causando no mercado. Agora, quando você sabe ler fluxo, onde você tem aqui as agressões de compra e as agressões de venda, você tem as ofertas de compra e as ofertas de venda, e você consegue, através da oferta e demanda, entender quem está tendo mais eficiência, quem está trazendo mais deslocamento de preço, você vem e olha a corretora. Porque agora você já sabe qual ponta desloca preço mais fácil, qual ponta está com mais urgência, qual ponta está mais agressivo, está mais persistente nas agressões. Agora, você tendo o ranking, você vai saber quem são as corretoras que estão trazendo deslocamento de preço. Então, por exemplo, se eu tenho muita compra e o preço está subindo, para mim que opero tela cega, não importa se quem está comprando é UBS, se quem está comprando é o BTG, se quem está comprando é o Bradesco, se quem está comprando é o XP, não me importa. O que importa para mim é que estão comprando e o preço está subindo. Ponto final. Mesma coisa na venda. Se estão vendendo e o preço está caindo, não me importa quem está vendendo, tá? Porém, quando você firma na sua cabeça esse conceito, você sim pode vir fazer a utilização do player de forma que você não vai ficar enviesado com o player. O que é ficar enviesado com o player? Por exemplo, o cara que está na tela cega, ele está vendo muita compra entrando e o preço não está subindo. Estamos tendo o quê? Uma absorção do comprador. O vendedor está absorvendo o comprador. Beleza? Não importa quem está comprando e quem está absorvendo. Você está vendo o quê? Muita compra com baixo deslocamento. Ponto final. Isso é leitura de fluxo. Quando você vem com o player, qual que é a informação que você vai ter? Quem está comprando e quem está absorvendo. A corretora, o player. Legal? Agora, o que eu vejo muito na galera? A galera ela fica tão vidrada com o player, tão enviesada com o player, que ela muitas vezes vê, por exemplo, a UBS, né, que é o grande institucional aí que muitos falam, né? O cara da UBS está comprando 5 mil, 6 mil contratos, o preço não está subindo, porque está tendo uma absorção passiva, mas a galera fica tão enviesada aqui no ranking de corretoras que tipo, nossa, mas a UBS já comprou 4 mil contratos, que ela perde a informação mais importante por trás, que é o quê? Ela está comprando, mas o preço não está subindo. Então eu vejo muita gente focado em player, né? E perde a atenção no que de fato importa, que é o preço, é no deslocamento de preço. Então, é claro, quando você sabe ler fluxo em tela cega, você entende que o que importa é o preço, o volume e se está tendo deslocamento ou não. Se você conseguir operar com os players, tá, de forma que você não fique enviesado com os players, cara, o player sim é uma informação que agrega muito na sua leitura. Por quê? Porque quando você sabe ler fluxo e você não fica enviesado com o player, independente se é a UBS que está comprando, se é o BTG que está comprando, você não vai entrar na operação só porque a UBS está comprando. Você não vai entrar na operação só porque o BTG está comprando muito. Você vai entrar numa operação quando você tem uma somatória de informações. Quais são essas somatórias de informações? Eu estou vendo muita compra entrando, ok? Eu tenho a UBS comprando muito, o preço não está subindo e eu percebo que o Bradesco está aumentando a posição de venda.
o comprador comprando, mas o vendedor ficando com as compras, impedindo com que o mercado suba. Sabendo disso, o que eu tenho de informação? Eu tenho muitas compras com baixa eficiência e eu tenho um player aumentando sua posição de venda com uma eficiência de estar conseguindo segurar o preço. Só que um vendedor passivo no book, ele não traz o preço para baixo. Ele simplesmente não deixa o preço subir. Quando que o mercado vem para uma movimentação de queda? Quando esses players que estão passivos no book absorvendo as compras, eles deixam de estar passivo e começam a vir a mercado buscando a liquidez ofertada na compra. E aí, onde entra outro grande perigo quando você não entende que a base do fluxo nada a ver tem com player. Muitas vezes você vai ver muita compra e o preço não sobe. E aí você vai ver lá o cara do Bradesco absorvendo. De repente, esse cara do Bradesco ele começa a vir a mercado. Muitas vezes a pessoa enviesado com player, ela já vai entrar vendendo. Ela não analisa o fluxo. Ela não analisa para ver se essas agressões do Bradesco, que agora estão vindo a mercado, ela parou de estar passivo e começa a vir a mercado, se ela está tendo o que? Deslocamento de preço. Ela simplesmente entra junto. Quando na realidade o que pode estar acontecendo no mercado está ocorrendo uma briga onde o comprador compra, o preço não sobe, porque você tem um vendedor ou mais vendedores absorvendo, o vendedor vem a mercado, mas também não desloca preço. Isso significa que você tem um mercado equilibrado. Você tem sim o comprador aumentando a sua posição de compra ali, mas sendo absorvido. Você tem um vendedor aumentando a posição de venda, segurando ali no book, né, renovando o lote. Mas quando esse vendedor bate a mercado, ele também não desloca preço. Por que ele não desloca? Porque o comprador ele está agredindo, mas ele também está renovando o lote no book. Ou seja, ele também não quer deixar o mercado cair. Só que quando a pessoa não entende que essa é a base do fluxo, é interpretar volume, recorrência e eficiência desse fluxo. Se o aluno não tem, ou o operador não tem esse conhecimento, ele entra junto com o Bradesco. Porque o Bradesco estava absorvendo e agora está vindo a mercado. E aí muitas vezes ele vende junto com o Bradesco e o BS continua forçando e estopa ele. Por quê? Porque ele não percebeu que as boletadas de vendas do Bradesco também não estavam deslocando o preço. Ele simplesmente entrou porque ele viu um player absorvendo e viu esse player vindo a mercado, aumentando mais ainda a posição dele. Você bate o olho no ranking e você vê o Bradesco lá com 8 mil contratos na venda e você entra junto e toma um stop, porque você não está olhando o fluxo, você está olhando simplesmente player. Você está vendo um player comprando, um player vendendo e você acaba escolhendo uma ponta para atuar. Legal? Agora, quando você entende que a base do fluxo ela está aqui, ó, independente de corretora, quando você vem com os players na tela e você tá vendo quem que é o player que está comprando, você tá vendo quem que são os players que estão vendendo, mas você sabe que a sua base não está no player, a sua base está o quê? Na eficiência das agressões, você vai esperar o quê? O momento em que esse mercado se desequilibra, ou seja, o momento em que uma ponta se destaca como mais forte, seja o comprador, seja o vendedor, para você escolher um lado para atuar. Por exemplo, o mercado de respiro raso, né? Que muita gente tem dificuldade. O que é o mercado de respiro raso? O mercado de respiro raso é um mercado onde ele sobe e ele não faz pullback. Ele simplesmente chega numa máxima, começa a ter uma absorção passiva do vendedor, né? Compra, o mercado não sobe, você tem sim uma absorção. Só que você começa a ver o vendedor batendo muito e o preço também quase não desloca. E aí o que acontece? Por ele não estar deslocando, muitas vezes ele faz só um respiro aqui de 3 pontos e meio e já rasga para cima. E aí a galera que muitas vezes gosta, né, de ficar entrando só pelo player, ele olha, por exemplo, vamos inverter agora o papel aqui, Bradesco comprando muito aqui, mas sendo absorvido. Na contraparte tem a UBS aqui segurando passivo.
Quando o cara da UBS começa a vir a mercado, a galera já entra vendendo aqui contra uma tendência de respiro raso. Por quê? Porque ficou enviesado com o player. Viu a absorção? Viu. Viu o player vir no mercado? Viu, mas não percebeu o mais importante. Se aqueles lotes que o vendedor veio ao mercado, trouxe deslocamento. Então, galera, resumo. Leitura de fluxo não tem nada a ver com player. Tá? Leitura de fluxo é você saber ler volume, recorrência, e se esse volume com recorrência traz deslocamento de preço. Ponto. Isso é leitura de fluxo. Uma vez que você tem essa base, você tendo o player na tela, você vai ter a informação de quais são as corretoras que estão trazendo esse volume para o mercado. Quem são as corretoras que estão deslocando o preço? Tá? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu volto a dizer, eu falo isso para todo mundo que me pergunta. Se você não consegue operar, tá? Se você tira o ranking, se você tira os players e você não consegue entender o que está acontecendo aqui, você não sabe ler fluxo. Você ainda está numa fase muito básica da leitura de fluxo. Quando você consegue operar tela cega, que é preço e volume, agora sim você sabe ler fluxo. E aí você, sabendo ler fluxo, você vai colocar o player na sua tela para ter uma informação a mais em cima daquela sua leitura de fluxo, onde agora você vai ter uma sensibilidade a mais em cima de quais são as corretoras que estão atuando. E aí, quando você tem um conhecimento de corretora, você sabe que tem corretoras que são mais voltadas para pessoas físicas, você sabe que tem corretoras mais voltadas com players institucionais. Então, sim, você consegue ter uma sensibilidade. Mas, novamente, eu volto a dizer, de nada adianta a UBS, que é um player institucional, tá comprando muito e o preço não subir. Não adianta, você vai comprar com a UBS e você vai tomar stop. Agora, se o player da UBS ele está comprando, mas está trazendo deslocamento, ou seja, está trazendo causalidade para o mercado, aí sim a leitura de player ali, a informação do player pode sim te ajudar. Tá? Então, o vídeo era para falar exatamente sobre essas diferenças. Tá? Eu vejo muita gente falando que não consegue, inclusive muitas pessoas me mandam mensagem dizendo que não entende como que eu consigo ler fluxo sem ter os players. Sendo que, na realidade, leitura de fluxo não tem nada a ver com player. Leitura de fluxo é volume, recorrência e eficiência. Esses são os 3 pilares do fluxo. Tá? Quando você entende isso, você não precisa de player, você não precisa ter ranking, você não precisa ter volume price, você não precisa ter gráfico, você não precisa de nada. Só que por que nós usamos o gráfico? Eu, por exemplo, não utilizo player, tá? Mas se eu quiser pôr o player ali na tela, eu não vou ficar enviesado com o player. Tá? Eu não coloco porque eu tenho uma performance boa utilizando somente a tela cega. Mas nada me impede, se eu perceber que minha performance não está legal e eu queira fazer um teste, pô, deixa eu colocar o player na tela para ver se me dá uma sensibilidade a mais. De repente, nesse momento, o player pode me ajudar em alguma coisa. Eu vou lá e coloco, não tenho problema nenhum. Tá? Lembrando, não existe melhor ou pior. Agora, é claro, o player é uma informação a mais. Quando você sabe ler fluxo, o player está para te agregar. Quando você não sabe ler fluxo, o player está ali para te atrapalhar. Tá? Então, o player ele é uma carta na manga para quem sabe ler fluxo e um tiro no pé para quem não sabe ler fluxo. Beleza? E lógico, que eu comentei agora do volumetric price e do gráfico. Por que nós temos? Porque nós temos ferramentas que podem nos auxiliar. O gráfico vai me dar regiões onde o mercado rejeitou. O gráfico vai me dar regiões onde o mercado acumulou. Então eu vou ter histórico de preço passado. E aí eu vou avaliar no presente, através das ferramentas mães, se aquele ponto onde no passado foi respeitado, se vai ter um aumento de volume naquela região. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto no 50, eu sei que aquele ponto no passado respeitou, teoricamente, quando o preço chegar nele, eu fico de olho aqui no Times e no Book para ver se
vai ter um aumento de volume nessa região, onde eu conseguirei pautar eficiência para poder ver qual ponta está mais forte, se é o comprador ou se é o vendedor. E se eu estiver utilizando o player na tela, eu vou avaliar quem está mais forte, se é o comprador, se é o vendedor, e vou ter uma informação a mais de quem são os compradores e quem são os vendedores. Só isso, tá? Então aqui eu sei que o time vermelho é o vendedor e o time azul é o comprador. Com os players, eu vou saber quem que compõe o time dos compradores e quem que compõe o time dos vendedores. Só isso, beleza? Então espero que esse vídeo ajude vocês aí que tem essa dúvida, né? Sobre tela cega, leitura de player, qual que é melhor. Volto a dizer, não existe pior e nem melhor. Quando você sabe ler fluxo, você lê das duas formas, tanto com player quanto na tela cega. Só que se você não souber ler fluxo, o player é um tiro no pé. Se você souber ler fluxo, o player é uma informação valiosíssima que pode sim te ajudar na tomada de decisão e até mesmo na condução de uma operação vendedora. Beleza? Fiquem com Deus, não esquece de deixar o like aí. E se você é novo, se inscreva no canal. E é isso. Fui.